Olá pessoal, me chamo Ana Vitória e junto com Maria Clara Batista, Letícia Maria e Mariana Carvalho, vamos entender um pouco sobre o dualismo e sobre o monismo na esfera do direito internacional público. Há muitas discussões no que diz respeito à eficácia e à aplicabilidade do direito internacional público e do direito interno. Em razão de divergências entre esses dois sistemas, surgiram duas teorias, quais sejam a teoria dualista e a teoria monista. No próximo bloco, vamos entender um pouco mais o que diz a teoria dualista. O vocábulo dualismo foi proposto por Alfred van der Dross em 1914. Segundo a teoria dualista, o direito internacional público e o direito interno são dois sistemas totalmente independentes, tendo em vista que as normas de um não têm qualquer aplicação nas normas do outro. Desse modo, as fontes e as normas do direito internacional não interferem nas questões relativas ao direito interno, em razão da teoria dualista entender que esses dois sistemas não conversam entre si. Além disso, de acordo com a concepção dualista, quando um Estado assume um compromisso no exterior, ele está apenas aceitando como uma fonte do direito internacional, de modo que não há qualquer repercussão na esfera normativa interna. Para que possa vir a ter valor jurídico no direito interno, é necessário que essa norma internacional ela seja transformada em uma norma interna por meio de um ato do Poder Legislativo. Como analisamos anteriormente, a doutrina dualista tem o direito interno e o direito internacional como dois sistemas independentes e distintos entre si. Logo, segundo Mausole, podemos traçar 4 críticas a esse sistema. A primeira crítica trata-se de reconhecer a diversidade entre ambos os direitos, pois traz consequências para o direito como um todo, tendo em vista que reconhecer os dois como distintos, um deles será não jurídico. O segundo ponto a ser criticado é o desprezo ao princípio da identidade pelos dualistas, pois eles admitem igual valor a dois direitos que, para eles, são contraditórios. Então, não faz sentido. A terceira crítica trata-se da referência apenas a tratados, pois os dualistas omitiram os costumes internacionais e os princípios gerais do direito, sendo eles amplamente reconhecidos no sistema jurídico. A última crítica está na norma interna e no tratado internacional, pois o fato de uma norma interna contradizer um tratado internacional não quer dizer ou não quer justificar o dualismo, pois estes podem suceder outras espécies normativas. Agora vamos falar um pouco sobre a teoria monista. O direito interno e o direito internacional para os monistas são uno, pois formam um mesmo sistema jurídico. Para os monistas, o direito internacional ele não precisa ser transformado para entrar nos estados, diferente do que acreditam os dualistas. Isso ocorre por causa da unicidade jurídica entre eles. Os monistas fundamentam-se na identidade entre as partes. Então, o direito interno e o direito internacional são aptos desde o princípio para sua aplicabilidade. Bom, e dentro do monismo, por causa de conflitos doutrinários, foram feitas 3 correntes para explicar melhor as idealizações sobre. A primeira corrente é o monismo nacionalista, e ele dá prioridade ao direito interno sobre o direito externo, que seria o direito internacional. Ele não valida praticamente o direito internacional como algo mais superior. Ele coloca o direito internacional mais escanteado, de uma forma mais escanteada, para vir a complementar pouca coisa sobre o direito interno já existente naquela sociedade. E por causa disso, essa corrente ela já não é bem vista dentro do estudo, dentro da área do direito internacional público. Já a segunda corrente, que é o humanismo internacionalista, ela vem para viabilizar, para proteger mais realmente os direitos humanos, por ser algo mais conversado. E o direito internacionalista, ele está acima do direito interno, do direito nacionalista. E dá voz àquele pacto San Servando feito na Convenção de Viena,
que deu início a isso tudo. E por último, temos a terceira corrente, que seria o direito internacionalista sobre, ainda assim, o direito nacionalista em primazia, que é o humanismo internacionalista dialógico. E ele vem para trazer um diálogo entre a área, né, do direito nacionalista e o direito internacionalista, o direito interno e o direito externo, trazendo uma democratização melhor. Ele é mais flexível quanto a essa conversação, não tem um sobre o outro. E bom, ela é mais atualizada e aceita. No que diz respeito às relações entre o direito internacional e o direito interno comparado, pode-se verificar que há estados que eles reconhecem as normas internacionais e a sua consequente aplicação no direito interno. Outros não reconhecem e ainda há de se falar que outros são omissos. E no que diz respeito aos que reconhecem, pode-se citar as cláusulas de adoção ao direito internacional sem disposição de primazia, no que diz respeito à recepção da norma internacional, que significa dizer que essa norma internacional ela vai incorporar ao ordenamento jurídico nacional com status de lei ordinária e, havendo conflito entre ela e uma norma interna, vai ser aplicada a lei posterior, uma vez que esta revoga a anterior, como é o caso da Constituição Austríaca de 1920. Há também as cláusulas de adoção ao direito internacional com disposição de primazia da primeira, que significa dizer que essas normas de direito internacional elas serão incorporadas com o status de norma supralegal e, sendo assim, havendo conflito entre a interna e ela, esta vai ser aplicada, como é o caso da Constituição Alemã. E outros são omissos. Há estados que eles são omissos no que diz respeito às relações entre ele e o direito internacional, como é o caso do Brasil. Mas o Brasil, em seu artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, prevê expressamente que os tratados e convenções internacionais que disponham sobre direitos humanos, eles terão status de norma constitucional, ou seja, emenda constitucional, se seguirem o rito previsto de serem aprovados em 2 turnos pelas 2 casas do Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros. Aí eles terão status de emenda constitucional e poderão ainda ser parâmetro para controle de constitucionalidade, em consequência disso.